Olá, amigos e alunos. Hoje eu volto com mais uma dica de direito penal. Vamos trabalhar hoje com o tema de lei ou norma penal. E, em especial, diferenciando a lei penal completa e a lei penal incompleta. Então, quando que a lei penal será completa, também chamada de perfeita ou tipo penal fechado, é quando a lei penal define todos os elementos da conduta criminosa, não necessitando nem de um complemento valorativo do intérprete, nem de um complemento normativo. Exemplo clássico é o artigo 121 do Código Penal, que estabelece o crime de homicídio, que estabelece matar alguém. Então perceba que o tipo penal não exige nenhum complemento valorativo do intérprete, nem de um complemento normativo. Já a lei penal será considerada incompleta quando a lei penal necessita de um complemento ou valorativo do intérprete ou um complemento normativo. Então, quando ela exige um complemento valorativo do intérprete, ela é chamada de tipo penal aberto. Então, o tipo penal aberto é aquela lei, aquela norma que necessita de um complemento valorativo do intérprete. E o exemplo clássico dado pela doutrina é o artigo 233 do Código Penal, que estabelece o crime de ato obsceno. Olha o que define o artigo 233. Praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público. Então, é o intérprete, no caso concreto, que vai estabelecer se aquele ato praticado é ou não considerado um ato obsceno. E quando exige um complemento normativo, então é chamado de lei ou norma penal em branco. Então, vamos trabalhar agora aquele ponto que é mais cobrado em concurso, que é a chamada lei ou norma penal em branco. Também conhecida, e é importante que vocês conheçam essas nomenclaturas para concurso. Então, a lei penal em branco ou norma penal em branco também é conhecida como cega, aberta, imperfeita, incompleta ou corpos errantes em busca de sua alma. Então, aqui é aquela que necessita de um complemento normativo. E quais são as espécies de norma ou lei penal em branco? A primeira é a norma penal em branco em sentido estrito, também conhecida como estrito sensu, própria ou heterogênea. Guardem em especial essa nomenclatura, heterogênea, porque ela vai já dar a resposta para você. Então, heterogênea. Então, aqui o complemento normativo ele não emana do legislador. Então, o complemento ele provém de outra fonte de produção da norma complementada. Portanto, ela não emana do Congresso Nacional. Então, aqui é a lei complementada por um ato administrativo emanado do Poder Executivo. E o exemplo que sempre é cobrado em concurso é o artigo 33 da Lei de Drogas, que define o crime de tráfico de drogas. Então, o artigo 33 da Lei de Drogas, ele é complementado pela portaria 344 de 98 do Ministério da Saúde, da Anvisa, que vai definir quais são as drogas proscritas. Portanto, a lei penal em branco em sentido estrito ou heterogênea é quando a lei penal é complementada por um ato administrativo. Exemplo, artigo 33 da Lei de Drogas, complementado pela portaria 344 de 98 da Anvisa. E a segunda espécie é a norma penal em branco em sentido amplo, lato sensu, imprópria ou homogênea. Guardem o nome homogênea, porque ela vai já dar a resposta para vocês. Homogênea. Então, aqui a lei é complementada pela mesma espécie normativa, ou seja, por uma lei. Então, o complemento provém da mesma fonte de produção da norma complementada, ou seja, do Congresso Nacional. Então, é lei complementando lei. E essa norma penal em branco homogênea, ela é subdividida em lei penal em branco homogênea homóloga ou homovitelina. Então, homóloga. Então, a complementação está dentro do mesmo estatuto. Então, o complemento está dentro do mesmo estatuto da lei complementada. Exemplo que sempre cai em concurso,
que é o exemplo dado pela doutrina, é o crime de peculato, que está previsto no artigo 312 do Código Penal, que vai ser complementado pelo artigo 327 também do Código Penal, que define o que é funcionário público ou quem é funcionário público para fins penais. Outro exemplo de norma penal em branco homogênea, homóloga ou homovitelina é o crime de uso de documento falso previsto no artigo 304 do Código Penal, que será complementado pelos artigos 297, 298 e 299, que define os crimes de falsificação de documento público, falsificação de documento particular e falsidade ideológica. Porque o uso, então, é fazer uso de qualquer dos documentos ou de qualquer dos papéis previstos nos artigos 297, 298 e 299. E, por fim, um último exemplo é o artigo 338 do Código Penal, que define o crime de reingresso de estrangeiro e expulso, que ele será complementado pelo artigo 5º, parágrafo 1º do Código Penal, que define a extensão do território nacional para fins penais. Então, para que eu possa saber se houve ou não o reingresso do estrangeiro expulso no nosso território. E a segunda espécie é a norma penal em branco homogênea, heteróloga ou heterovitelina. Então, heteróloga. A complementação não está dentro do mesmo estatuto. E o exemplo que sempre é cobrado em concurso, que é a que a doutrina sempre trabalha, é o artigo 236 do Código Penal, que vai dizer: contrair casamento, induzindo a erro essencial o outro contraente ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior, que será complementado pelo artigo 1521 do Código Civil Brasileiro, que define os impedimentos para o casamento. E por fim, última observação é que para o Rogério Greco, a norma penal em branco homogênea homovitelina é aquela que encontra complemento no mesmo ramo do direito. Então ele não trabalha com o mesmo estatuto, mas com o mesmo ramo do direito. Já a heterovitelina é em ramo do direito diverso. Ok, pessoal? Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês no vídeo de hoje. Se você gostou dessa dica, inscreva-se no meu canal do YouTube, ative as notificações para que você possa receber as informações dos próximos vídeos que serão publicados. Bons estudos e um grande abraço.